Declaro aberta a 15ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 17ª sessão realizada no ano. E peço ao vereador Ade Buganza que proceda com a leitura da Bíblia Sagrada. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina de todos o poderoso. Palavra do Senhor. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 16 de 2025. Ata número 16 de 2025. Aos 8 dias do mês de maio de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 14ª sessão ordinária, sendo a 16ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto os vereadores Raul Brizola e Renan Vanin, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 15 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente comentou que o projeto de lei 2571 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, será debatido na próxima sessão ordinária, onde servidores do Poder Executivo Municipal participarão da sessão visando sanar dúvidas dos vereadores. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos vereadores. Na sequência, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 15 de maio. E, na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 8 de maio de 2025. Em votação, a ata de número 16 de 2025. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, coloquem-se de pé. Aprovada a ata de número 16 de 2025. E peço ao nosso diretor que efetua a leitura dos convites. Convite. A Câmara de Vereadores de Barracão. A Comissão Municipal de Enfrentamento às Violências contra a Criança e Adolescentes de Barracão convida para participar da caminhada alusiva à campanha do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será realizada no dia 19 de maio de 2025, com início às 8h30 e saída em frente à Prefeitura Municipal de Barracão. Convite. Queremos respeitosamente saudar Vossa Excelência e, através deste, gostaríamos de estender o convite ao senhor e a todos os senhores vereadores para participar conosco no Congresso Geral de Missões que se realizará no Templo Sede da Assembleia de Deus de Barracão, nos dias 16, 17 e 18 de maio, a partir das 19h30. Estará ministrando a palavra de Deus o pastor David Jean Ramos, vindo de São Paulo, com votos de estimado e apreço respeitosamente, Tomé Alves Siqueira, coordenador de missões. Quero também justificar a ausência do vereador Gedivaldo Carvalho de Freitas, já justificado na secretaria com atestado. Senhores vereadores, teremos na ordem do dia de hoje, a matéria, a discussão da LDO. O projeto de lei de número 2571 de 2025. Eu pediria que a servidora, a contadora a Andriele, poderia usar aqui, a mesa aqui de honra, no lugar do Gedivaldo. E eu pedi também para o doutor Carlos, se pudesse vir à tribuna, para nos auxiliar, para que fique bem esclarecido, a ser um projeto muito importante para o nosso município. Neste momento, senhores vereadores, coloco em discussão a LDO de 2026.
a lei de diretriz orçamentária, né, do nosso município. Aí eu pediria, acho que poderia começar com o Dr. Carlos, né, Dr. Carlos? Poderia dar aí uma palhinha sobre as diretrizes, né, o projeto todo, e dizer também, senhores vereadores, que já tem, né, a aprovação da doutora Fábio, favorável ao projeto, então não tem problema nenhum. Então, doutor Carlos, seja bem-vindo. Quero cumprimentar o ilustre vereador José Borsato, presidente da Câmara de Vereadores, e ao cumprimentá-lo, estendo meus cumprimentos a todos os demais edis que compõem essa egrégia Casa de Leis. Cumprimento assessoria jurídica, assessoria administrativa da Casa e também os demais servidores. Cumprimentamos também as pessoas presentes e eu sempre gosto de frisar, senhor presidente, a importância da participação popular em todas as nossas assembleias. Entendo que a motivação de cada um dos senhores vereadores, aqui representantes do povo barraconense, é justamente representá-los da melhor forma, representar o povo barraconense da melhor forma, e, por certo, em havendo a participação popular, essa participação se torna muito mais próxima com a efetiva participação das pessoas. O projeto, ora em discussão, senhor presidente, projeto de lei que o Executivo encaminhou a essa casa e que tem por número 2571 e que tem na sua súmula que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, precisamos entender que a lei, claro, os vereadores que já estão na casa há mais tempo, a gente vai chover no molhado, digamos assim, né, vereador Leandro? Mas é conveniente até para as pessoas que estão assistindo a sessão pela transmissão através do site da Câmara, que essa é uma lei que anualmente todas as câmaras de vereadores dos mais de 5 mil municípios do país estudam essa lei, analisam essa lei, e essa lei ela é um elo de ligação entre outras duas leis, quais sejam o plano plurianual, que ele é concebido também no primeiro ano de uma legislatura ou de uma gestão, ou seja, a gestão inicia e nesse primeiro ano ela elabora o seu plano plurianual e encaminha para a Câmara de Vereadores, e nesse plano plurianual a administração estabelece o que pretende fazer a médio prazo, ou seja, para os 4 anos vindouros. Então, o Executivo já inicia a elaboração do PPA, inclusive está aberto no próprio site do município a participação e o convite a toda a nossa população para darem opiniões, expressarem seus anseios no plano plurianual, em que vai definir as metas para os próximos 4 anos. A lei que ora está em análise por essa casa, ela é advinda do plano plurianual elaborado por essa casa legislativa, claro, numa outra legislatura, no ano de 2021. Então, no ano de 2021, foi votado por essa casa legislativa o plano plurianual que estabeleceu as programações, ou seja, as metas que o município ou a administração pretendia alcançar ao longo de 4 anos. E agora nós estamos na última LDO que colhemos das informações que estão contidas no plano plurianual aprovado lá no ano de 2021. E quando eu me referi a um elo de ligação, porque agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias liga o PPA
há uma próxima lei que virá também para essa casa até mês de agosto, né, que é a lei orçamentária anual. Essa sim vai definir os valores que o município pretende investir em cada ação que estão sendo contempladas nos anexos da lei de diretrizes orçamentárias, ora em análise. Então, de certa forma, o plano, vou fazer aqui uma analogia um pouco chula, me permite o meu colega advogado, Lara, né, que, digamos, o plano plurianual seria a receita do bolo. A LDO dá uma mexida, e aí a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela coloca no forno, digamos assim, o bolo que vai ser depois pela administração distribuído para cada ação que essa administração pretende exercer. Então, de uma forma assim bem simplista, né, o executivo cumpre, e independente de quem estivesse na atual administração, teria como obrigação respeitar aquilo que foi definido lá em 2021. Então, mesmo que não fosse uma administração de continuidade, ela teria que respeitar. E por que é feito isso? Por que é feito um plano para 4 anos e um plano que é feito por uma administração e que, às vezes, é outra administração que tem que assumir? Porque as ações de governo, elas precisam ser contínuas. Por isso, então, é estabelecido no plano plurianual que as metas são para 4 anos, ou seja, o segundo ano de gestão e o primeiro ano de uma gestão futura. Então, o que vemos aqui, e eu acredito que não houve muitas mudanças no plano plurianual, porque houve um segmento aí do que foi ditado. Qualquer dessas leis podem serem alteradas ao longo da sua vigência, digamos assim. Porém, ela precisa respeitar alguns ditames. E a lei de diretrizes orçamentárias, agora ela estabelece aqui no seu texto, com todos os artigos que tem aqui, de que forma vai ser elaborada a lei orçamentária. De que forma a lei orçamentária poderá ser mudada ao longo de sua execução, ou seja, no ano de 2026. Então, senhores vereadores, basicamente, o que os senhores vão apreciar é algo que, de certa forma, já está estabelecido no plano plurianual. Claro, permite alterações, né? Mas qualquer alteração que venha a ser feita, digamos, no texto dessa lei aqui, dessa proposta de legislação, ela precisa, se ela der reflexo no PPA, precisa ser alterado daí o PPA também. Então, qualquer ação de governo precisa estar condizente com o que prevê o plano plurianual, depois a lei de diretrizes orçamentárias e, por final, a lei orçamentária anual, que estabelece aí os valores que serão das receitas e das despesas que o governo municipal vai desenvolver ao longo do exercício seguinte, ou seja, nesse caso, o ano de 2026. Então, basicamente, senhor presidente, apenas para colaborar, pedido também do Executivo, a gente veio aqui, juntamente com a nossa contadora, que pode, de repente, esmiuçar um pouquinho a questão em especial dos anexos, né? Cada ação, se for o caso, né? Mas o projeto também já está na casa já há alguns dias, acredito que os senhores vereadores tenham cotejado todo o projeto e com certeza, podem até, de repente, propor alguma emenda, mas o que a gente pode dizer que essa proposta, esse projeto, ele segue rigorosamente o que está já estabelecido no plano plurianual. Basicamente seria isso, presidente, para contribuir, e nos colocamos também à disposição de Vossa Excelência e os seus pares para dirimir qualquer outra dúvida que porventura tenham sobre o assunto.
Obrigado, doutor Carlos. Isso é muito importante, né? A gente levar conhecimento da população também, né? O que é LDO? O que é, né? Esse projeto muito importante que a gente está entrando em discussão hoje. Eu pedi para o doutor continuar na tribuna e eu pedi para a Arielle, que é contador do município, se apresentar e depois podemos entrar em um debate mais, né, profundo aí da LDO. Deixa eu mais perto da direita. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara e estender os cumprimentos a todos os edis. A LDO, ela foi, na verdade, o PPA vai ser em agosto agora, doutor Carlos, a gente vai enviar para a Câmara também, junto com a LOA, que vai englobar essa questão da LDO. Até a gente acha, em conversa, que é um pouco falho, porque primeiro vem a LDO e depois o PPA, que seria a base dos 4 anos. Então, para a gente chegar nas receitas previstas para esse próximo ano, exercício de 2026, as receitas foram todas baseadas em cálculos e estimativas, para a gente chegar o mais próximo do que a gente pode arrecadar. Por exemplo, o FPM, a gente tem a questão do redutor, que a gente está tendo devido ao censo, que deu uma prejudicada e a gente acabou caindo alguns pontos. Então, tudo isso é considerado na hora da gente fazer o cálculo para chegar mais próximo da receita que a gente pretende arrecadar para o próximo exercício. Igualmente, Fundeb e IPTU também, e a questão do IPTU e das outras receitas tributárias, também no cálculo é considerado a questão da inadimplência. Então, para a gente sempre existe. Então, 20% do valor que a gente estimou é deduzido para que a gente tenha essa questão, esse amparo dessa perda de receita. A gente prevê uma arrecadação que ela não vai acontecer, né? Isso. A inadimplência. Isso, e até para não inchar demais o nosso orçamento. Então, a gente pode arrecadar mais do que a gente previu ou pode arrecadar menos. Então, a receita que a gente previu para o município para 2026 foi de 50.532.700. E a receita do Fundo de Previdência de 7.600.000. O total da receita que foi prevista foi de 58.132.700. E as despesas, elas foram distribuídas, a gente pegou, tem o plano de contratações e plano de governo também, a gente está se amparando nisso. E também os gastos que a gente teve no último ano para tentar chegar o mais próximo da distribuição da despesa, para que não aconteça tantos casos de decreto abertura de crédito adicional. Então, a despesa do município ficou em 48.120.700, a despesa para a Câmara de 2.412.000, a despesa para o Fundo de Previdência, os 7.600.000, e a despesa total, que então ficou nos 58.132.700, para fechar com a receita prevista. E aí elas estão distribuídas entre saúde, educação, sim, entre todas as pastas que nós temos, as secretarias e divisões. Também a gente tem a questão da reserva de contingência, que até mesmo no projeto de lei tem uma porcentagem que futuramente na LOA os senhores vereadores poderão indicar para emendas parlamentares,
como já vem sendo feito nos últimos anos. Acredito que... Eu acho que eu já abriria já o debate com perguntas, senhores vereadores, alguma dúvida? Né? Acho que a gente já está entendendo bem, né, o objetivo, e é importante também as pessoas de casa, né, entenderem, né, o que é a LDO. Então eu deixo a palavra aberta para os senhores vereadores que querem fazer pergunta, tanto para o doutor Carlos e a Andriela, que eles possam responder. Com a palavra, Leandro Ram. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, os funcionários da casa, cumprimentar aqui nosso secretário de saúde, Dr. Carlos Santin, que hoje representa a administração municipal na discussão desse projeto, trazendo e sanando algumas dúvidas dos vereadores, cumprimentar nossa contadora também, que se faz presente e brilhantemente nos esclarece as dúvidas, cumprimentar Dona Adriana, esposa do Dr. Carlos, nosso gerente geral, Luciano Lima, Douglas Lara, suplente de vereador e presidente do MDB do nosso município, cumprimentar a toda a imprensa, em especial a nossa população que nos acompanha através dessa transmissão ao vivo da sessão da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, a LDO é um instrumento essencial e importante para nós podermos planejar o orçamento da administração pública. Como dito pelo Dr. Carlos, muitas vezes se chove no molhado. Para nós que já passamos por aqui, e estamos no terceiro mandato e que temos o conhecimento e que já discutimos por muitas vezes, né, esse projeto de lei. Então, eu acho que, de minha parte, senhor presidente, não temos nenhuma dúvida. A única coisa é colocar, sim, da importância, né, desse projeto e daquilo que nós sempre temos falado, vereador Raul, da importância da Câmara de Vereadores, da importância dos vereadores. Nós, com a aprovação desse projeto, nós demos condições para que a administração municipal possa tomar todas as medidas necessárias para o andamento financeiro e orçamentário do município e caso não houvesse a aprovação desse projeto de lei, a administração ficava impedida de tomar várias ações e de dar andamento nas questões financeiras. Então, isso demonstra, sim, a importância da Câmara de Vereadores, a importância dos vereadores na aprovação e na votação e na discussão de projetos importantes como é esse projeto e posteriormente também quando iremos discutir a LOA e o PPA, que pelo que nos diz a nossa contadora irá vir junto, né, para uma discussão. Então eu acho que de minha parte, senhor presidente, é bem tranquilo. Como presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos, não vemos nenhuma dificuldade na aprovação desse projeto e com certeza absoluta os pareceres da comissão, pelo menos da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, da qual eu presido, será de parecer favorável para a aprovação desse projeto. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores com perguntas? Dúvidas? Então, queria explanar mais algo, Carlos, mais para a população de casa, né? Que às vezes a população, até por exemplo, a pessoas que assinam não sabem o que é, não sabem o que significa, por exemplo, diretrizes orçamentárias. Então, o que significa para as pessoas entenderem o que nós estamos aprovando hoje, em discussão hoje, que vamos começar a aprovar semana que vem, né, em primeiro turno, para que muitas vezes as pessoas não sabem o que significa o nome da palavra. Então, eu sei que o doutor Carlos dá mais uma ajuda para nós aí, para a população de casa entender. O vereador já está, todo mundo já com o projeto há dias, né? Dá para compreender bem. Então, senhor presidente, complementando, uma diretriz seria, digamos, um norte que se dá, ou, digamos, um delineamento, um rumo que se dá para determinada situação. Então, o que se estabelece como aqui esse projeto, digamos, dá os rumos da administração para o ano de 2026, assim como o PPA estabelecerá o rumo que a administração dará para os 4 anos vindouros. E a lei orçamentária que vai dizer, para mim, chegar lá naquele objetivo, cumprir aquela diretriz, eu vou gastar tanto, eu vou investir tanto. Então, basicamente, de uma forma simplista, senhor presidente, se me permite, dessa forma, é mais ou menos isso. Então, a diretriz é um rumo a ser dado a determinada situação. Aproveito, senhor presidente, já eu acredito que sanada
com as explicações que fizemos, e a contadora, e também pelo estudo, acredito que cada vereador já fez, aqueles que já têm mais convivência com a matéria, também já, por certeza, e eu agora ouvi aqui, me colocando, quando tomei assento pela primeira vez, enquanto vereador, me perguntava isso, o que é isso? O que é uma lei de diretriz orçamentária, o que é uma LDO, o que é um PPA, né? E também me questionava, dona Arielle, por que o PPA vem primeiro a LDO e depois vem o PPA e depois vem a LOA, né? E aí a gente busca alguns entendimentos e os especialistas acabam nos dando algum esclarecimento sobre isso, né? Mas para não me aprofundar muito no assunto, é dessa forma que está estabelecido, né? E a lei complementar 101, que é a lei da responsabilidade fiscal, ela estabeleceu de forma bem correta essas questões, mas já lá a 4320, né, ela já define também essas questões, né, que é uma lei bem mais antiga, né, então ao longo dos anos as câmaras vêm fazendo essa votação. Então é de suma importância, senhor presidente, que os senhores vereadores apreciem esse projeto e quiçá o aprove da forma que foi encaminhado, para que justamente no ano que nós possamos aí depois encaminhar a lei orçamentária, né? E também essa lei orçamentária que seja aprovada, que seja recepcionada pela casa e que seja aprovada, para justamente não ocorrer, de repente, uma situação que, nas falas do vereador Leandro, pode ocorrer no ano que vem, ou seja, chegar no final do ano e não termos um orçamento para cumprir, né? E eu já vi isso acontecer em outros locais, de que chega no final do ano, a Câmara não aprova o orçamento para o ano vindouro, e aí acaba engessando a administração fica 3, 4, 5, até 6 meses sem ter orçamento para gastar. Daí, para a saúde, vereador Valdinei, para a educação, vereador Adbugança, né? Para tudo, né? Porque não tem, o município acaba tendo recursos, porém não tem a base legal para gastar. E como diz o direito nos ensina, que o cidadão comum pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe ele de fazer, mas o poder público só pode fazer aquilo que está estabelecido em lei. Então, quer dizer, para se cumprir um orçamento, para se gastar um dinheiro que pode estar lá no caixa da prefeitura, só pode fazê-lo se estiver previsto no orçamento, se estiver uma lei dizendo que, a partir de 1º de janeiro de 2026, o prefeito vai poder gastar os recursos financeiros do município, porém, dessa forma, ou seja, da forma estabelecida por essa casa. E eu acho que é uma das razões principais para a existência do Poder Legislativo como órgão fiscalizador. A prova, executivo, está aqui a carta para gastar, mas nós vamos fiscalizar o gasto. Então, eu acho que é de suma importância. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Vereador, quer fazer mais alguma pergunta sobre o assunto? Uma palavra, Valdinei. Saudando Vossa Excelência, saúdo os colegas, doutora, contadora, ao pessoal da casa, aos que nos assistem, nos ouvem também pelos meios de comunicação. É um documento muito bem elaborado, acho que está bem esmiuçado. E aquilo que o Dr. Carlos nos colocava, né? Nós temos uma previsão de arrecadação, e essa arrecadação ela é legal, é regida, né? Não se arrecada a bel prazer. Então a arrecadação ela é regida por leis, o investimento também, para tirar essa questão da pessoalidade, né, no manuseio das coisas públicas. Acho que é disso que a gente está conversando. Nós vamos colocar no papel o planejamento para termos uma o mais próximo possível. Então, nada pode ser... o papel do prefeito é executar a lei, né? É executar a lei que foi apresentada e será por nós aprovada.
Então, o bom legislador é esse, né? Aquele que consegue cumprir a lei. O presidente, né, a lei magna, que é a Constituição, e os seus desdobramentos, do qual essa também faz parte. Então, eu creio que ela está bem, né, distribuída. Depois nós podemos esmiuçar a questão mais dos orçamentos, né, que alguém pode entender conforme o seu ponto de vista, né, em algum ponto pode faltar dinheiro para algumas ações que possam ser efetivadas, outro, né, conforme a tendência, conforme a mentalidade, cada um acha que o investimento deveria ser mais reforçado, quem sabe em algum, e ainda há tempo de discussões, né, e de falas e de colocações, por isso que é importante apreciar. E aquilo que também já falava, né, a lei ela tem esse objetivo de regrar e nortear, né, mas ela não é engessada, porque o orçamento ele pode não alcançar a meta estabelecida, né, conforme também o andamento fiscal do nosso país. Nós recebemos repasses e conforme o passo financeiro da economia, o governo vai compartilhar conosco daquilo que arrecada. E se ele arrecadar menos, nós também vamos usufruir menos. Então, a nossa parte de execução também poderá estar comprometida pelo estrangulamento do orçamento, né? Não só a nível federal dos repasses, mas também, né, em questão dos IPTUs, que eu acho que nós deveríamos também reforçar alguns mecanismos, né, para estrangularmos a inadimplência, porque eu acho que o dinheiro que a gente repassa ao município ele deve ser visto assim como que um dinheiro sagrado, né? É aquilo que a gente compartilha pelo bem de todos. É muito mais importante do que fazer muros e comprar armas. Acho que esse dinheiro, né, que pode ser investido em educação, em infraestrutura, né, para gerir bem a cidade, é isso que nos dá segurança de vida e vida digna, né? Não só no nível pessoal, mas no nível comunitário, né? Então, acho que nós elaborarmos meio naquilo que nos compete, enquanto Câmara também, enquanto Executivo, de nós tentarmos estrangular um pouco, né, e diminuir as margens de inadimplência nessa questão, né, do IPTU, que é o imposto municipal, né, que estamos mais abertos aí ao diálogo e está mais ao alcance do nosso debate. Mas volto a dizer, são papéis bem elaborados, né, tecnicamente feitos, a gente não tem muita perna para fazer observações muito contundentes, porque também, né, nossa formação é o que é, né? Mas eu creio que ainda dá tempo, né, de quem tem as suas tendências, e é legítimo que as exponha, para ver se dá para aí repactuar algumas questões e reforçar algumas pastas. Mas está muito bem elaborado e creio que se pudermos executar, será de boa valia, né, uma projeção dessa. E tomara que arrecademos, né, o que nós pensamos, né, que não falte, né, cartucho, né, que não nos falte cartucho aí para a execução daquilo que pretendemos. Muito obrigado, senhor presidente. Demais vereadores com perguntas? Vereador Raul. Quero saudar o presidente, saudando o presidente, saudo os companheiros vereadores, o pessoal da casa, a doutora Fábio, a imprensa e o povo, né? A população do Barracão. Eu acho que essa discussão aí está de parabéns, doutor Carlos, pela explicação, né? A nossa contadora também está de parabéns pela explicação, né? Muita gente não sabe nem, né, que está em casa, talvez assistindo, não sabe como se funciona isso e como se funciona o município, né? E isso se chama uma prevenção, né? É uma prevenção. É que nem quando a gente vai arrumar um carro, né? Depois que estraga, não adianta mais, né? Mas se prevenir antes de acontecer problema, né? Como nós já sabemos aí do censo que deu, né, uma queda nos nossos pontos aí, e isso é uma prevenção, né? E é muito veio uma hora boa agora para nós aqui discutir sobre isso aí, analisar e prevenir o amanhã, né? Como vamos arrecadar e como vamos gastar esse dinheiro. E isso veio numa hora boa. Eu já dei uma lida também, ficou de primeira linha, né? Eu também sou favorável que a administração faça um bom trabalho com isso. Obrigado, senhor presidente. Mais perguntas, senhores vereadores? Doutor Carlos, deixa o microfone à sua disposição para
suas palavras. Nós que agradecemos, né, pela ajuda aí. Mais importante, além de nós também, que é muito números, né, é um projeto bastante complexo. Mas assim, mais o pessoal de casa também, que possa entender o que vem acontecendo aqui na Casa de Lei. Então deixaríamos à sua disposição para suas considerações. Apenas reiterar então os agradecimentos do Poder Executivo a essa casa pela recepção que tem dado aos projetos emanados do Poder Executivo e que são, na sua grande maioria, acolhidos, né, quando necessário algum ajuste. E da mesma forma, essa também é uma lei que, porventura, tenha alguma situação que os vereadores entendam que haja necessidade de algum ajuste no seu texto legal, certamente essa casa tem, inclusive constitucionalmente, o poder para fazer as alterações. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade, mais uma vez, todos os vereadores, e esperamos sempre estar contribuindo assim que nos for solicitado qualquer esclarecimento, assim como o Executivo tem também as ferramentas de prestação de contas para essa casa, para o Tribunal de Contas e para toda a população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos, sinta-se à vontade. Agora deixar a palavra para a Andriele fazer as considerações, né? Aqui o vereador agradece, a população agradece, né? O Carlos hoje vem sempre anjo da guarda da gente, né? Veio nos, né, ajudar aí nos esclarecimentos, principalmente para as pessoas de casa. Então fica à vontade com o microfone. Gostaria de agradecer então ao senhor presidente pelo convite para vir explanar um pouquinho do trabalho que a gente faz e dizer que a gente tenta ao máximo deixar as coisas alinhadas para que a população seja beneficiada. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e seria isso, acredito que seria isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, Andriele. Se quiser se manter no plenário, se quiser sentar na plateia, fica à vontade. Senhores vereadores, então, acredito eu que esse projeto ficou bem esclarecido, tanto para nós vereadores, como a população que está nos assistindo. E na quinta-feira que vem nós vamos colocar em votação, né, em primeiro turno. Nesse momento, senhores vereadores, eu abro a palavra livre. Se os vereadores quiserem comentar sobre os seus trabalhos durante a semana, sinta-se à vontade. Com a palavra, o vereador Leandro Campos. Senhor presidente, em breves palavras, quero abordar dois assuntos. Um, novamente, através da Câmara de Vereadores e através do meu mandato enquanto vereador do município, agradecer à Secretaria de Saúde do município, na pessoa do nosso secretário, Dr. Carlos Santin, pela reabertura do atendimento no posto de saúde do Distrito de São José. Essa semana pude acompanhar a reabertura. Nós tivemos um período em que nós não tínhamos atendimento e era uma reivindicação da nossa comunidade, da população, enfim, de que depende desse atendimento, tendo em vista nos dias que necessitam ter que se deslocar até o bairro industrial, tendo em vista que o pessoal do interior, o posto de referência é o industrial, então tem que se deslocar até lá. E agora nós temos novamente o atendimento médico e odontológico, né? Estive acompanhando tanto a presença do médico como da nossa dentista lá no posto de saúde do Distrito de São José. Então, parabenizo e agradeço a Secretaria, na pessoa do secretário, e toda a equipe que presta e tem prestado um relevante e excelente trabalho de atendimento à nossa população, pela sensibilidade, né, de estar atendendo as necessidades e as demandas da nossa população e levando o atendimento cada vez mais próximo da população, que é as necessidades. E nós, enquanto vereadores, vereador Márcio também, a esposa do vereador Márcio estava juntamente conosco lá acompanhando a reabertura do posto. Então, assim, um trabalho bastante relevante que é prestado pela Secretaria para a nossa população. Também dizer, senhor presidente, que estive na última segunda-feira acompanhando a implantação de um projeto piloto no Colégio Eurilemo Lúcio Zanetti, Colégio Municipal, Escola Municipal aqui do nosso município, a implantação do projeto piloto do ensino integral do nosso município. Eu acho que é um avanço muito grande para a educação. Nós sempre somos e temos sido aqui
enquanto vereador, um grande defensor de algumas ações que nós entendemos necessário para melhorarmos a educação, a qualidade de ensino dos nossos alunos, das nossas crianças, e esse projeto ele vem, no meu entendimento, atender um anseio e uma necessidade que se buscava já há muito tempo. Nós acompanhamos em alguns municípios que já implantaram e que tem hoje em toda a rede municipal de ensino, o ensino integral, e a gente sabe os benefícios e o que isso tudo traz para melhorar a qualidade de ensino. Então, se iniciou na segunda-feira, no Colégio Eurilemo, esse projeto piloto, e tão logo nós conversávamos com a secretária de Educação, e parabenizo aqui a secretária pelo trabalho que vem realizando nesse entendimento de estar também melhorando bastante a qualidade da educação. Nós sabemos e acompanhamos, e hoje ainda eu visitava, ontem e hoje visitava alguns estabelecimentos de ensino do nosso município, e nós conversávamos de todas as demandas que ainda, e de todas as necessidades ainda que nós temos. E falo aqui na valorização salarial dos nossos servidores, dos nossos professores, dos funcionários, enfim, que vem sempre numa luta e numa defasagem muito grande, e nós sabemos disso, a Câmara de Vereadores tem conhecimento, o senhor presidente, os senhores vereadores, nós continuamos aguardando uma reunião que a secretária está provocando para que seja marcada com o Executivo Municipal, para que nós, enquanto câmaras e o prefeito municipal, enfim, Secretaria de Educação, possamos sentar e juntos, eu já disse aqui várias vezes, buscarmos uma solução para essa defasagem salarial que enfrenta o quadro do magistério no nosso município, mas também nós temos que aqui parabenizar e reconhecer os avanços que nós temos tendo na área de educação, e cito aqui claramente, senhor presidente, senhores vereadores, a implantação do ensino integral, o início numa escola, e já a secretária me relatava que já estão vendo a questão de espaço físico, né, nas escolas do interior do município, para que também esse projeto seja levado e que seja implantado no distrito de São José, na São Roque, no distrito de Siqueira Belo, também o ensino integral para os nossos alunos do interior. Então é um passo bastante importante para a educação, e tenho certeza absoluta que vossas excelências, os senhores vereadores, poderão, visitando, acompanhar os benefícios que irão trazer para o ensino, para a educação. Enfim, nós sabemos que também com isso eleva um pouco as despesas, tendo em vista a necessidade de alimentação, e aí nós falamos de almoço e lanche, enfim, meia-tarde, final de tarde, e por todas as exigências legais também, que esses alunos têm que sair da escola alimentados. Isso tudo demanda pessoal, demanda recursos, demanda merenda escolar, enfim. E então nós sabemos também que isso irá aumentar o custo, mas eu sempre tenho dito que todo o dinheiro que é aportado na Secretaria de Educação não é gasto, mas sim é investimento, porque nós estamos investindo no futuro das nossas crianças, nós estamos investindo no futuro daqueles que um dia estarão aqui, dos nossos filhos, né, que estarão aqui talvez nos representando aqui, representando alguém lá na Secretaria de Saúde, na Gerência Geral e no próprio Executivo Municipal. Então é importantíssimo nós melhorarmos cada vez mais, e esse é um passo importante. Relato aqui, senhor presidente, que me senti orgulhoso e feliz por participar desse ato importantíssimo para a educação do nosso município. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores. Vereador Raul. Eu queria só fazer um agradecimento especial ao nosso secretário de Saúde pelo bom trabalho que vem desempenhando, e é dificultosa essa pasta que ele está gerindo, não é fácil, né, lidar com saúde, né, e esses dias aí nós ficamos falando aí até acho que umas 2 horas, né, doutor, da manhã, resolvendo um pepino do município aí, e ele com muito carinho, tratou o assunto com muito carinho, resolveu da melhor maneira possível. Eu fiquei orgulhoso de ver a ação do nosso secretário da Saúde, né, e cuidando dos nossos pacientes aí do município, que sem a saúde nós não somos ninguém, né. Então nada mais justo de fazer esse agradecimento, doutor Carlos, pela boa ação que fez aí. E quero também mencionar sobre a fisioterapia, que o senhor também fez parte, teve na frente aí de levar para o interior, né? Acho que foi umas 10 pacientes que fez lá a fisioterapia no interior. Elas não têm carro para subir para a cidade, tem que estar pagando uma corrida,
né, para vir, e foi feito lá na comunidade. As comunidades vizinhas se reuniram e fizeram, uma deu carona para outra e fizeram a fisioterapia, então feliz. É um agradecimento que eu quero fazer aqui na Câmara. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores, com a palavra, vereador Valdinei. Senhor presidente, só uma situação pontual. Me procurava uma moradora, né, da rua Oswaldo Ventura de Souza, que é lá no bairro Simoneto. Nas partes finais da rua é um terreno bastante íngreme e a rua está com o seu asfalto bastante desgastado, e devido mais a algumas obras que foram feitas de reparo da rede de água, então está dificultoso sair com os carros, estão patinando na metade da serra. Então eu, né, posso depois elaborar uma indicação aí, né, de forma oficial, mas eu já pediria da parte da prefeitura uma atenção especial. Poderá dar acidentes, né, conforme o traquejo ou não de quem mexe no volante. Um trecho pode ser diferente, né, o mesmo trecho é diferente para um e para outro, conforme a condução do seu veículo. E há lá, então, desgastou o asfalto, é muito íngreme, precisa de manutenção mais... Concede uma parte, vereador, para contribuir com Vossa Excelência, sempre trazendo matérias importantes, reivindicações importantes em benefício da nossa população. Eu também fui procurado por alguns moradores que utilizam esse trajeto ali e realmente está bastante dificultoso, e eu tomei a iniciativa e conversei já com o secretário de Urbanismo e solicitei que visitasse o local e que desse uma prioridade para que nós pudéssemos resolver aquela situação, tendo em vista realmente a grande dificuldade que os moradores dali estão enfrentando para se deslocar, para poder sair de casa. Então, só para contribuir, eu já conversei com o secretário de Urbanismo, mas é valiosa a sua colocação, e acredito que devemos, inclusive, pôr no papel, através de uma indicação, até para que também o prefeito municipal tome conhecimento. Obrigado pela parte, vereador Valdinei, só para contribuir. Isso, né, acho que é uma reivindicação justa e consistente, né, e necessária daquele pessoal. Então, até eu volto a dizer, pela questão do íngreme, né, do asfalto, o desgaste é muito mais rápido e o perigo é muito mais evidente. Outra questão, por uma ocasião de dia de chuva, eu levei do pátio da prefeitura, a pedido, né, levei do pátio da prefeitura até o galpão do reciclável uma servidora, que estava lá, duas senhoras. E elas me relatavam algumas dificuldades. E eu sei que está agora para vir, já está na mão, toda a questão aí de Itaipu Nacional, né, que está calçando muitas ações nessa questão ecológica, né, do tratamento do reciclável. Vemos os asfaltos ecológicos aí que vem, né, beirando as nascentes, os rios de nascentes e tudo mais. Somos um município contemplado, e logo estarão aí para serem implantados novos equipamentos. E para que haja a implantação desses equipamentos, precisamos de uma reestruturação estrutural na instalação que eles têm, que está bem precária. Então eu acharia interessante que fosse provocada uma reunião conjunta, quem sabe, das câmaras de vereadores, para que se discutisse, né, a questão orçamentária, porque nós sabemos que vai precisar de dinheiro público. É uma associação que ela cria seu próprio orçamento e depois tem a sua automanutenção, e as sobras é o lucro, né? Mas sempre pelo serviço relevante prestado, eles trabalham com aquilo que nós descartamos, né? Então, nós poderíamos definir algumas regras de investimento, de manutenção, compartilhadas com os demais municípios, assim como é o hospital. O hospital está em Dionísio, é o Hospital Municipal de Dionísio, e a despesa ela é compartilhada por regras bem claras. E per capita nós ajudamos a sustentar aquele estabelecimento que dá uma cobertura aos municípios todos. A questão do reciclável deveria ser feita uma leitura semelhante. Nós estabelecermos alguns critérios para que, né, tudo aquilo que lá seja feito seja amparado também financeiramente, né, e compartilhado pelos municípios que usufruem daquele espaço.
Eu creio que a Itaipu não vai se opor, né, por ser um projeto para o estado do Paraná, mas nós vivemos numa realidade bem própria, né, de compartilhamento de fronteiras, e não vai se opor de atender, né, essa realidade nossa. Mas nós deveríamos nos adiantar para que o tempo, né, nós otimizarmos o tempo. Eles estão praticamente parados, né, estão com uma prensa pequena, com 2 comprometidas, né, que precisariam reparo, e não vai se fazer o reparo porque se está esperando as novas. Então, assim que, né, acho que nós precisaríamos fazer uma corrida contra o tempo, para que logo eles entrassem no máximo da sua capacidade de processamento de material, e junto com isso desenvolvermos campanhas também de conscientização das pessoas, de separação do reciclável, né, para que pudéssemos trazer à tona de uma forma mais consistente essa questão ecológica ambiental. Nossa cidade é uma cidade que está sobre uma nascente de rio, né? Daqui vai a água que muitas pessoas bebem no correio. Se Então conceder mais uma parte, nós precisamos nos agilizar quanto a isso. Não perco o raciocínio, mas para auxiliar. Eu acho interessantíssimo a sua colocação quanto a essa questão do reciclável, e me recordo aqui que quando foi construído o galpão que hoje é utilizado, eu era gerente do CIF, do consórcio, trabalhava no consórcio, e o galpão foi construído pelo consórcio, e cada município recebeu um caminhão de coleta do reciclável, e era um projeto desenvolvido pelo consórcio, pelo CIF, né? E eu dizia essa semana ainda, ontem, se não me falha a memória, ontem numa reunião do Conseg, lá no consórcio, que o consórcio tem um papel, o consórcio tem um papel importante, e que precisa, no meu entendimento, e trago a público isso, senhores vereadores, precisa que o consórcio tome algumas medidas e algumas ações que são necessárias e que, no meu entendimento, seriam de responsabilidade do próprio consórcio. E uma dessas questões é a questão do reciclável. Para auxiliar Vossa Excelência, os equipamentos da Itaipu, alguns já estão no município, já estão aqui no município guardados e não estão sendo utilizados por essa questão de nós não termos um espaço adequado aonde se possa colocar, e me relatavam algumas pessoas que inclusive estamos lá com o portão caído, que não tem segurança nenhuma para deixar alguns equipamentos de melhor qualidade lá dentro, tendo em risco o perigo de furto, enfim, de algumas questões nesse sentido. Então os equipamentos já estão no município, as pessoas que lá trabalham estão enfrentando uma grande dificuldade para trabalhar pela falta desses equipamentos, e nós não estamos conseguindo colocar esses equipamentos tendo em vista a questão estrutural do prédio. Então precisa se unir forças realmente dos 3 municípios, né? Hoje eu não sei, e relato aqui publicamente, a forma que está funcionando, qual é a contrapartida que cada município, ou se ainda os 3 municípios estão unidos nessa questão do que se refere ao reciclável, mas é importante que nós, penso eu, provoque o consórcio, o CIF, que através do CIF possa se convocar essa reunião e nós possamos juntos buscar uma solução, e aqui trazendo a público o relevante trabalho e às vezes as condições precárias que essas pessoas estão trabalhando na coleta desse lixo reciclável. Então é importante a sua colocação, e eu acredito que, senhor presidente, nós deveríamos provocar essa reunião através do CIF. Eu acho que o CIF tem um papel importante, e eu tenho visto, e sou muito franco sempre nas minhas falas, o consórcio com poucas ações e com pouca atitude de auxiliar e resolver algumas questões. Eu acho que o CIF, pelo recurso que nós colocamos lá, pelo que é desprendido de recursos financeiros, para manter aquela instituição, eu acho que ela tem que prestar um trabalho de maior relevância, como já prestou no passado, e eu dizia isso durante a reunião no Conseg, por isso tomo a liberdade de dizer aqui na Câmara de Vereadores, porque lá estavam presentes as pessoas que lá trabalham, que nós precisamos que o consórcio tenha algumas ações mais específicas e mais importantes para que nós possamos resolver alguns assuntos, e um desses assuntos é a questão do lixo reciclável. Obrigado pela parte, vereador Valdinei. Obrigado, Valdinei. Eu também tive lá no galpão, já que foi falado sobre o assunto, e o Valdinei trouxe numa hora boa para nós comentar sobre isso. Eu tive lá também, e me parece que se não for reformada a parte de dentro do galpão, pode até interferir em algum projeto que venha a vir para reciclagem. Porque lá precisa ser feita uma cozinha, precisa ser feito um vestiário separado, porque está tudo meio junto, não funciona daquele jeito lá. Tanto é que se chegar e vir alguém de fora aí para trazer um recurso, vir visitar lá, não vai dar, não vai trazer. Precisa ser feito um refeitório, uma cozinha, um vestiário, né, separado, é tudo junto, não tem salas, assim, é tudo junto. E a questão do portão também que está caído, né, e daí é tudo junto. Eu tive lá,
O certo era nós mesmo entrar nessa discussão e ver quem é que faz, quem é o responsável pela reforma desse, se é o consórcio, se é a prefeitura, e nós dialogar sobre isso aí mesmo, para ver, para funcionar, né? Você já está vindo caminhões novos, né? E nada mais justo que arrumar ali o galpão. Obrigado, Odinei. Seria isso então, né? Porque nós temos uma produção paralisada, equipamentos parados, pessoas deixando de ganhar o seu sustento, né? E o lixo se amontoando, muitas vezes sendo descartado da forma mais inapropriada possível. Então acho que nós adiantarmos algumas conversas para que pudéssemos ganhar tempo e nos solidarizarmos aí com aquele pessoal que presta um relevante trabalho, né? E ajudaram a eles aí para que possam firmar, né, seus pés e alcançarem uma dignidade muito honrosa, né? O trabalho deles é de relevante importância. Obrigado, senhor presidente, seria isso. Demais vereadores? Então é isso aí, senhores vereadores. Eu queria agradecer aqui o vereador Belan, que esteve nessa casa aqui na outra gestão, onde já está nos pátios da prefeitura um trator do deputado Afaur, um carretão, uma ciladeira, e ainda sobrou dinheiro para comprar mais 2 equipamentos. Aí, senhor Lima, que vai ser adquirido mais uma ciladeira, que tem mais um carretão. Então isso é muito importante, isso vai ajudar muito aos pequenos produtores do interior aí, né, que vão usufruir desse equipamento, desse trator novo. E também uma notícia muito boa, né, aonde nós tivemos aqui no primeiro mandato nosso, o Leandro estava aqui, onde a gente anunciou as casas populares que ia ser feito no industrial, e naquela ocasião a empresa que ganhou, ela faliu, não construiu nenhuma casa no Paraná. Então essas casas agora vão ser licitadas novamente, né, e vamos torcer aí com esse novo modelo de licitação que possam realmente a empresa que ganhar possa executar e fazer essas casas aí para essas famílias. Então são 25 casas, isso é muito importante. E na Vila Rural também nós temos notícia boa lá. Temos R$1 milhão já lá, vai ter para fazer asfalto, mas nós precisamos de R$1,5 milhão para fazer toda a Vila Rural. E aí só basta mais uma conversa com o deputado Hugo Bueno, a gente vai ter todo o valor aí para asfaltar aquela rua, muito importante, que já foi feito o calçamento, agora a água que estava com dificuldades, né? E aí em breve vai ser feita toda a documentação para aquelas famílias, dando mais dignidade, né, para as pessoas. Isso é importante. Eu acho que nós, como Câmara de Vereadores, é isso aí, gurizada. É isso aí, senhor. É pelear, buscar recurso. Você não pode ajudar muito, ajudando um pouquinho, mas vamos colaborar para que possamos melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas. Eu confesso que nesse momento eu sinto muito orgulho da minha caminhada, todas as dificuldades que eu passei, estar aqui hoje, podendo ver o nosso município viver esse momento, né, que quem ganha é a população, né, não é os políticos, não é a população que ganha, não é os vereadores, mas sim as pessoas que vivem nesse município. Muitas delas não precisaram mais ir embora, vão ficar aqui trabalhando e com dignidade. Então isso é muito importante. A gente ouvia muito falar, Barracão, bairro de Dionísio. Então, imagina se Barracão ou Dionísio, um dos dois municípios, não tivesse os investimentos que estão tendo. Um município só dos dois tivesse. Que os dois municípios estão sendo, né, abençoados por Deus nos investimentos. Se um dos dois municípios não tivesse todos os investimentos, a coisa ia ficar complicada. Então isso é muito importante, e acho que estamos avançando em todas as áreas, na educação, na saúde, na agricultura, equipamentos novos. Então isso é muito importante, senhores vereadores. Esse é o objetivo, é isso que nós estamos, é por isso que nós estamos aqui, eleitos, para trabalhar, melhorar a vida das pessoas que vivem no nosso município e deixar nossas vaidades de lado. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a 16ª sessão ordinária a se realizar em dia 22 de maio de 2025, na próxima quinta-feira, e encerro a sessão.